Esther, capítulo 4, versículo 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que, pelo fato de estar num palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã. Jejue em meu favor. Não coma nem beba durante 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, eu irei ao rei. Ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu as instruções de Esther. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, aqui nos encontramos na Tua presença, gratos somos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, porque o Senhor tem ministrado a Tua palavra ao nosso coração. Obrigado, Deus. Fala a Deus de maneira clara, precisa, aquilo que nós precisamos nessa noite, e não o que nós queremos. É tudo que nós te pedimos no nome de Jesus. Você diz: amém. Amados irmãos, nós estamos já no 3º domingo falando a respeito de algo que Deus pôs no meu coração. E nós precisamos discernir o que Deus está tentando transmitir. Porque o que foi escrito para nós nesse tempo. E nós ministramos a respeito de um homem que estava no pó, e Deus fez sentar com príncipes. Nós ministramos isso no primeiro domingo, se eu não me engano, chamado Mefibosete. Um homem que estava no pó, rastejando literalmente. Deus fez assentar com os príncipes. Quando ele ouviu Davi dizer: a partir de agora, você vai estar sentado à mesa comigo, com a minha família. Os príncipes, que são os filhos de Davi. O homem que foi ali, tirado do pó, e faz assentar com os príncipes, para cumprir a palavra de Deus. E nós ministramos falando sobre Daniel, o qual estava ali novo na Babilônia. E Deus, vendo em Daniel o desejo, a disposição de glorificar o nome dele, Deus dá a Daniel sabedoria, conhecimento, entendimento, e dá para ele também um discernimento de interpretar sonhos. E depois Daniel passa agora a viver no palácio, assim como Mefibosete, tirado do pó, leva para estar no palácio. Assim Daniel, exilado, sem expectativa, sem pai, sem mãe, sem um amanhã, Deus coloca no
palácio. Nós aprendemos no decorrer do domingo aqui a respeito deles. Amém ou não amém? Um negligenciou o palácio, negligenciou o ambiente de palácio, negligenciou a estrutura palácio. Foi tão intenso que ele olhou para o rei e desejou viver no palácio do que viver na presença do rei. Porque para ele o palácio tinha mais importância, o palácio tinha mais conforto, o palácio tinha mais segurança, o palácio tinha tudo aquilo que ele não tinha quando estava rastejando. E nós, ministrando aqui, falamos que ele mesmo disse para o rei: você quer alguém como a minha pessoa, um cão morto? O rei disse: eu quero você. Eu não quero o que você tem, eu não quero o que você possui, eu não quero o seu intelecto, eu não quero a sua habilidade, eu não quero o que você, eu só quero a sua presença. É isso que eu quero. Penso eu, porque olhando para você me faz lembrar algo, me faz lembrar uma amizade, uma verdadeira aliança. Quando eu olho para você, que era o seu pai. Então, este homem negligenciou e foi rejeitado pelo rei. Agora nós aprendemos também que quando chegou aos 90 anos, velhinho, mais de 75 anos, na presença, no ambiente, na estrutura, na condição, e tudo aquilo que envolvia o palácio, ao ouvir um decreto em que aquele que ele admirava, que era o rei da época, Dario, de que não poderia ninguém adorar, cultuar, reverenciar, fazer qualquer coisa que não viesse ser direcionado para o rei. Este que tinha 75 anos ali no conforto do palácio, porque se fizesse ia receber uma punição severa. Ele escolheu de livre e espontânea vontade: eu escolho buscar a presença do meu Deus. 75 anos ali, com o ambiente de palácio, irmão, de conforto, de prazer, de entretenimento. 75 anos ali, comendo o melhor da Babilônia, bebendo o melhor da Babilônia, entre aspas, não como o olhar que o mundo olha, que a gente fala Babilônia, pensa que é a bebida mundana, mas o melhor daquilo que ele gostava. Por 75 anos, quando ele viu a possibilidade de deixar isso, em detrimento a viver a vontade de Deus, ele não pensou duas vezes. Quantos estão entendendo? Então, Daniel, ele vai, como de costume, orar 3 vezes ao dia, na sua janela, direcionado para Jerusalém. Por quê? Porque se ele tivesse condições, ele estaria no templo que fica em Jerusalém. Ele iria viver uma vida que agradava a Deus. Então o palácio não conseguiu roubar dele o discernimento que tudo que eu tenho, que tudo que eu possuo, que aonde eu cheguei, o que eu estou vivendo, tudo veio de um Deus poderoso. Por isso que quando nós nos reunimos como igreja para cultuar a Deus, Ele quer de nós uma livre, espontânea vontade de dizer isso: Tu és digno de glória e força e poder. Eu não sei cantar. Ele quer ver isso quando nós entramos aqui. Ele quer ver isso de nós quando adentramos neste ambiente. Eu não quero saber do meu amanhã enquanto eu estou no meu presente, adorando a Deus. O meu amanhã é certeza
de que Deus tem coisas grandes para a minha vida. Ainda que não seja grande aos meus olhos, mas deixará uma certeza para outro: o melhor é Deus. Mas perdemos, e muitos perdem esse discernimento. Em que ambiente, irmão? No ambiente de palácio. Então esse mês foi um mês que Deus ministrou isso ao meu coração. E de alguma forma, não só para você, não pense dessa forma. Quando nós reunimos, só existe um Senhor, só existe um cabeça, só existe um guia, um Deus ao qual quer ver você e eu refletindo a sua pessoa. Então, eu entendi o que Deus estava tentando transmitir para nós. E o que é que Ele quer transmitir para nós? Não deixe que o ambiente de palácio roube o seu coração de viver o propósito que eu tenho na sua vida. Não deixe de maneira nenhuma, porque os meus propósitos não podem ser frustrados. Ainda que nós podemos de alguma forma acreditar que sim. Por muito tempo é nos contado que Moisés, ele estava lá no palácio 40 anos. Mas Deus tinha para ele um caminho para ele trilhar. E se Deus perguntasse, provavelmente ele poderia dizer: Senhor, eu não sei falar, me deixa aqui no palácio mesmo. Senhor, eles não vão nem acreditar em mim. Veja, Deus, Ele primeiramente vai tirar do coração de Moisés o palácio e levar para um ambiente, para Moisés entender que ele tinha um propósito para viver. Outros Deus vai levar para o palácio, porque o coração já está forjado. Quando nós olhamos a vida de José, Deus, ele agora leva ele diante de Faraó com o coração já forjado, com o coração já preparado. E José tinha convicção que tudo que ele estava manifestando, de tudo que estava acontecendo, que ele conseguia interpretar, ele era claro dizer: Deus, 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 eu não, Deus. Deus está tentando dizer para você que ele tem pressa, disse para Faraó. Por isso ele está mostrando 2 vezes o mesmo sonho para você, porque Deus tem pressa. Agora vem de uma noite para o dia a mudança na vida daquele jovem. Mas você vai ver no final da sua vida dizendo: olha, eu sei que Deus certamente vai visitar vocês e vai cumprir a promessa, porque Deus cumpre a sua promessa. Leve os meus ossos junto com vocês. Não quero que meus ossos fiquem no palácio. Isso é fruto de que tem um coração que entende. Ele poderia dizer: vocês criam uma estrutura para que meu filho nunca saia do palácio, eu vou morrer, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas ele entendia: isso aqui não é nada comparado ao que Deus tem na vida do meu filho. Leve meus ossos para viver as promessas de Deus, aonde Deus quer. Então nós sempre vamos enxergar pessoas que por um momento deslizou no palácio quando estava nele andando. É nos contado isso sobre Davi, que ele de um momento teve uma distração no palácio, quando deveria estar na guerra, mas ele quis viver o conforto do palácio. E nós sabemos a consequência de quem deve estar aonde Deus projetou para estar, guerreando, mas quis estar na distração, e na distração o diabo fez com que ele olhasse para quem não devia, desejasse o que não deveria, e todo o processo começou a acontecer até que ele viu agora achar que era o rei, não só do palácio, mas de quem estava fora também.
Eu decido quem eu quero. Eu decido com quem eu fico. Eu decido quem eu mato. Eu decido quem deve ficar vivo. Eu decido de que forma eu tenho que tramar. Eu decido de que forma eu devo enganar. Eu decido. E no final ele entendeu que ele não decide nada. Quem decide tudo é Deus. E certamente a criança não vai viver. Ainda que você venha orar mais 7 semanas em prol dessa criança. Então, quando nós entendemos o que Deus quer ministrar no nosso coração, irmão, nós ficamos ligados, Senhor. Foi por isso que eu fiz esse ato. Primeiramente comigo ali, Senhor, eu estou aqui. Estou aqui, Senhor. Estou aqui, a minha vida está em Tuas mãos. Eu não quero olhar para o palácio. O palácio é encantador, irmão. Mas nós entendemos que nós nascemos, fomos resgatados, fomos tirados do pó. E todo o processo para que possamos viver para a glória de Deus. E quando nós olhamos, é que muitas das vezes a nossa vida é como a vida de Esther. Pelo fato de nós não vermos Deus aparecer para nós na madrugada, nitidamente, dizer: eu vou fazer você ir para o palácio. Mas eu quero dizer para você, mulher, se posicione no palácio. Nós acreditamos que tudo acontece pelo fruto da nossa beleza ou da nossa habilidade, ou porque de alguma forma eu sei chegar. E aí pensamos que é sobre nós o que eu estou vivendo e negligenciamos. Mas nós olhamos o livro de Esther, a qual tem o seu nome. Nós vamos ver claramente que Deus estava mostrando para todos que ainda que não veja ali a manifestação dele, ainda que não veja o nome Deus, assim diz o Senhor, Ele está trabalhando para trazer para a sua vida aquilo que os seus pais não conseguiu fazer, aquilo que sua mãe não conseguiu fazer. Ele está querendo te conduzir para isso, mas será que o seu coração está apto, preparado para viver um ambiente de palácio? Ou de alguma forma você, eu, nós já estamos mostrando para Deus: se o Senhor me colocar no palácio, já sabe, não conte comigo. Mas Deus vai nos dizer, a Bíblia, que o rei desejava alguém na sua presença, e todas as vezes que ele chamasse, o ambiente de palácio não viesse dizer: eu vou quando eu quero, eu faço quando eu quero, é da forma como eu quero e não a forma como o rei está pedindo. A Bíblia nos diz que o rei ali, com o coração alegre, queria mostrar o que fez na vida dela. Vasti, a rainha. O rei queria mostrar o quão de beleza foi dado por ele, pela glória que ela tinha, a coroa, enfim, de tal maneira que vem sobressair entre as outras mulheres. Mas a Bíblia nos diz que o rei, querendo ser honrado, convida a Vasti para estar na presença dele. É nos contado que ela, no ambiente de palácio, disse: não, aqui está melhor, aqui está bom, eu não vou, avisa ao rei que eu não irei, trazendo tristeza ao coração do rei. E o que acontece quando o ambiente de palácio quer nos fazer senhor da nossa vida e não rei? O que aconteceu com a vida de Vasti quando ela quis dizer para o rei como deveria ser, quando deveria entrar, quando deveria sair da presença do rei? Nós sabemos o que aconteceu. Ela foi excluída, rejeitada, deportada, tirada, sem
segundo as opções, agora, permita-me, quem sabe, meu rei, não. E o rei, ele decreta: tire-a. Agora, veja que Deus está dizendo para o nosso coração que quando Israel teve a oportunidade, era uma nação pequena, era um povo escravo, era um povo humilhado, era um povo rejeitado, era um povo sem qualquer expectativa. Deus chama para viver coisas grandes, Deus traz bênçãos, coroa, glória, Deus reveste esse povo. Agora esse povo quer dizer para Deus: eu vou quando eu quero, eu adoro o que eu quero, eu faço o que eu quero, e se afasta do Senhor. O que é que Deus faz? Eu vou escolher um povo. E ali é nos contado, irmão, veja que Vasti representa Israel. Agora Deus traz para nós que o rei ali, desejoso em ter do seu lado uma rainha, começa a fazer aquela seleção, aquelas escolhas das virgens de toda a sua província. Muitas mulheres, com certeza, filhas de pessoas de patente, de ministros, filhos de pessoas honradas, com certeza desejoso aquela vaga. Imagine, mais de 120 e poucas províncias. Quantos responsáveis, quantos ministros tinham filhas ali? E vai juntando, vai colocando tudo, vai ensinando como andar. Elas já sabem como andar, já sabem como passar o perfume, mas mesmo assim todas elas passam por um ano de processo, mirra, perfume, um ano de preparo, um ano de tudo. E é nos contado que existia uma jovem, Radassa. Essa criança não estava com seu pai, não sei se morreu no caminho do processo, não estava com sua mãe. Foi criado pelo seu primo, Mardoqueu. E ali, com certeza, ela não tinha uma expectativa de se posicionar um dia e ser uma rainha, porque não trazia ali sobre ela, não tinha expectativa. Mas a Bíblia nos diz que ela também foi escolhida. Vai também cumprir tabela, vai, mas vai voltar essa menina, coitada. E a Bíblia nos diz que lá, entre todas essas, com certeza, sabia nem falar direito a língua, por ser judia, mas com certeza Deus vai dando graça, vai dando sabedoria. E agora é nos contado que chegou o dia, e aquele eunuco responsável dá um conselho para ela: leva isso. O Espírito Santo sabe fazer você, irmão, agradar a Deus. Se você negligenciar sua vida com Deus, sua vida com o Espírito Santo, você nunca vai agradar a Deus. Porque certamente possa ter sido ele que instruiu a Vasti, dizer: faz isso, leva isso que o rei vai ficar encantado. E ela levou algo e fez algo simples, que entrou na presença. A Bíblia diz que naquela mesma noite o rei escolheu: essa daqui é a rainha que eu já posso dizer para todo o meu reino. Essa aqui é a rainha que eu estava precisando para a minha vida. Essa aqui é a rainha que eu procurava para estar do meu lado, para me representar. É nos contado, irmão, que Esté agora está vivendo tudo aquilo que ela jamais imaginou no palácio. Ela estava agora comendo o que ela jamais imaginou no palácio.
Ela estava vivendo tudo aquilo que jamais ela não tinha condição. O seu pai não deixou nada. Ela estava sendo criada pelo seu primo. Quase uma vida ali de escrava, de serva, não sei. Mas ela estava agora diante do palácio, caminhando e tendo acesso a coisas que jamais imaginou. Irmãos, ela estava vivendo algo sobrenatural. Não deixe que o ambiente do palácio tire do teu coração o propósito ao qual o rei te escolheu. Veja que por um tempo algo acontece ali em que surge o levante do inimigo contra nós, contra ela, para tentar aniquilar o povo que quer glorificar a Deus. Este homem, ele começa a tramar para aniquilar todos os judeus, porque ele não queria que esses homens vivessem por birra, por raiva de um só homem, Mardoqueu, justamente aquele ao qual não se prostrou, que cuidou de Esther. O inimigo estava querendo destruir a vida dele, queria tirar de qualquer jeito, e cria ali um decreto. Vai até o rei, fala que vai dar certo valor, que existe um povo que não submete a nossa lei. E esse Amã, ouvindo isso, veja que ao ouvir isso, o rei, sem saber quem era o povo, faz a lei, decreta para destruir, para tirar, aniquilar. E ele sai com a certeza: agora eu vou tirar todos esses da província. Eu vou aniquilar todos os judeus. Mas o conselho de crente, por isso que o conselho de crente, irmão, é fundamental você entender que é algo que Deus pôs no meu coração, é uma visão, conselho de crente, para você vir aconselhar as pessoas. Conselho de crente. O conselho do crente Mardoqueu foi: não revele a sua origem, não revele que você é uma judia, não revele. Deus certamente dizendo para ele, no Espírito, ele no Espírito transmitindo, porque o que a gente fala agora, irmão, você não está compreendendo, mas você vai entender depois. E isso fez com que ela guardasse em segredo, para que não viesse contar. Ela não sabia o porquê. Agora ela está lá como rainha, mas ela estava trazendo no seu coração a orientação daquele que cuidou dela com muito amor. É para o meu bem, por isso que ele está falando isso. É para o meu bem, por isso que ele está pedindo isso. É para o meu bem, por isso que ele está desejando isso. Ainda que eu estou no palácio, eu não vou querer me aparecer acima daquilo que eu acho que deve. Eu continuarei a estar na orientação do conselho. Mas o palácio às vezes tira isso do coração de pessoas. Ah, quem é ele? Eu falo mesmo, eu quero mostrar que eu sou, que eu faço, que acontece. Não, isso é bestagem. É bestagem. Não, essas coisas de querer dizer pra gente que não, é do meu jeito. Palácio faz isso, irmão. Ambiente de palácio. Eu não preciso mais, eu não dependo mais. Que eu vou falar? Eu vou dizer sim que eu sou judia. A rainha de vocês tem uma posição, tem uma crença, mas tem um tempo determinado e Deus sabe todas as coisas, e ela segura. Este homem que faz esse decreto trama tudo. É nos contado que ela é informada. E é onde nós entramos aqui, que Mardoqueu, sabendo disso, desse decreto, rasga suas vestes, desesperado. Esse decreto está dizendo que todos vão ser aniquilados, todos os judeus. E ele vai agora para frente do palácio e vai rasgar as suas vestes e querendo chamar a atenção. Esther! É triste, né? Imagine. E às vezes você está tentando transmitir algo para alguém, mas o palácio faz com que ela, ou ele, ou quem possa estar, ou vai assistir essa ministração. Às vezes, Deus
quer despertar você e está usando pessoas para chamar sua atenção, para dizer agora, foi aí que Deus te colocou, é nessa porta de emprego, foi aí que Deus fez, ninguém poderia fazer por você, Deus fez, você está no lugar de honra, é agora, mostra que você é. E alguém está tentando, falando, transmitindo. Agora eu tenho as minhas coisas. E tá esse homem lá, rasgando suas vestes, gritando. Esther ficou sabendo. E é nos contado que Mardoqueu passa para ela a informação, e isso vai nos dizer no 12 que a preocupação de Mardoqueu não era só por ele, por todos aqueles que entendem que esse mundo que nós estamos vivendo, existe um alvo para ser exterminado, existe um povo para ser aniquilado. E esse povo é aqueles que querem engrandecer o nome de Jesus. Você pode ser, não tem problema, você só não pode ser cristão, que quer engrandecer a Cristo, ou falar que Deus tem que estar acima de tudo e de todos. Quem é Deus? Deus é o meu coração. Agora nós vamos ver juntos dessa forma, a partir do 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, qual foi a resposta de Esther, irmão, para a gente saber o contexto? Veja o 11. Todos os oficiais do rei e o povo da província do império sabe que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxima do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30. Veja o que aconteceu. Essa mulher, ela estava contando os dias. 10 dias ele não me chama. 20 dias ele não me chama. Esther, mas tu tem um palácio. Que palácio? Eu quero a presença do rei. Esther, tu tem eu quero saber o que eu tenho. Eu quero saber o que eu posso desfrutar na presença dele. Eu não vim ficar aqui olhando para o alto. Eu vim aqui porque eu quero a presença dele também. Quanto outra, eu estou no palácio e quero a presença dele nada. Ela estava contando os dias. Tem 30 dias. Você sabe que é difícil. Hoje a gente tem caneta, tem papel, mas naquela época onde é que ela anotava? Na parede. 2, 3 com a pedra. 30 dias ela riscando com certeza em algum lugar. E o rei não me chama. Cristo virá buscar uma igreja. Sente desejo pela presença. Avisa a Mardoqueu que é uma lei. Ninguém vai à presença do rei senão. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Não tem desculpa para ninguém. Todos os dias você tem que ter desejo pela presença do rei. Todos os dias você tem que ter desejo. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do rei. E agora ela estava dizendo: existe uma lei, eu não posso. Eu queria, mas tem 30 dias que eu estou aqui, anotando. E se eu for, eu vou morrer.
aonde Mardoqueu chega com 12 e faz, depois de ouvir a resposta dela, o coração dele foi: será que o palácio está te enganando? Será que você pensa que você vai ser blindada quando a perseguição vier sobre o Brasil? Será que você pensa que você vai ser o único ou a única que vai dizer: não, eu não sou desses crentes também que fala a verdade, não. Em vez em quando eu falo que pode homem ficar com homem, mulher com mulher, pode usar assim uma droga, fazer suas bets aí, sair no seu mundo de loucura, a vida de cada um. Será que você será um desses? Que Cristo levantou para esse tempo. Que Cristo levantou para dizer: eis-me aqui, Senhor. A tua palavra é a verdade. Passará o céu e a terra. A tua palavra é a verdade. Mardoqueu falou: será que você esqueceu? Que você também é judia? Você está pensando que você vai passar impune? Você também vai ter que pagar o preço, porque a lei, quando é decretada, entenda isso, quando a lei é decretada, não adianta. Se você é ou não é, vai ser decidido de que tribo você faz parte. Eu sou cristão, mas não sou não. Ou você é ou você não é. Porque lá fora os cristãos estão sendo perseguidos. Todos aqueles que não se prostram diante de Maomé é tido como um povo rebelde, um povo imundo, um povo sujo. E nós fomos levantados para esse tempo, para um propósito. Jesus Cristo é o único Senhor e Deus. Não há outro. Jesus Cristo é o Messias que morreu na cruz para me dar acesso a Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E aqui nós estamos vendo que por um momento Mardoqueu pensou isso a seu respeito. Agora é nos contado que ele dando essa resposta para ela, dizendo: não pense que você vai ficar livre. Por quê? Às vezes nós pensamos isso mesmo. Será que o palácio está predominando no coração dela? Ou dele? Será? E a Bíblia vai dizer que Esther, ao ouvir isso, ouviu o que, irmão? Ouça o que ela ouviu para ver que nós também nos posicionamos. Quem sabe se não foi para esse momento, quem sabe que não foi para um momento como este que você chegou a essa posição? Quem sabe que não foi para esse tempo, para esse momento que você está onde você está, que você chegou onde você chegou, que você está vivendo o que você está vivendo, que tudo que você está vendo de uma posição mais elevada do que outro não teve essa oportunidade que você está tendo, e você está conseguindo olhar e dizer: meu Deus, o Senhor livrou, o Senhor me tirou, o Senhor fez, o Senhor tem coisas grandes e eu estou aqui. Foi para esse tempo, quem sabe não foi para esse momento? E aí, eu acho que ela olhou, estufou o peito e disse: verdadeiramente, não foi Mardoqueu que cuidou de mim com tanto amor. Não foi o rei que me escolheu naquele momento. Foi meu Deus que me separou para esse dia, assim como separou José, assim como separou Daniel, assim como separou Davi. Ele me separou também para ter uma história, para quem ouvir dizer grandes coisas fez o Senhor na vida deles, através de Esther. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, jejue em meu favor, não coma nem beba durante 3 dias e 3 noites, porque eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. O ambiente do palácio, ela falou: nada do palácio agora, eu vou viver o sobrenatural de Deus,
porque eu quero a manifestação do Deus que me colocou nessa posição. E certamente eu creio que ela pensou: o meu Deus é poderoso. Depois eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Mardoqueu, o rei, tirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Glória a Deus. Sabe, irmão, eu iniciei falando sobre pessoas que Deus ele arrancou para colocar num palácio que poderia ser uma bênção, mas nesse ambiente de palácio foi uma decepção, uma frustração, uma negação, porque jejuar já não faz parte da minha vida, me consagrar já não faz sentido para mim, buscar aprender a palavra de Deus para transmitir a vontade de Deus para essa geração não é a motivação que está no meu coração. O que está no meu coração é aquilo que o palácio está me mostrando que eu posso desfrutar. Mas agora Deus deixou pessoas que ao entrar no palácio compreendeu a profundidade, a largura, a extensão da escolha de Deus. E entendendo, não deixou passar para outro, mas se posicionou para dizer: eu entendi, eu compreendi. Vá e diga para os meus irmãos: estamos juntos nessa peleja, estamos juntos nessa busca, estamos juntos nessa libertação, estamos juntos para fazer com que o povo de Deus chegue aonde Deus quer que eles venham chegar. Porque eu sei que Deus tem algo para fazer sobre nossa família. Eu sei que Deus tem algo para fazer sobre os nossos. E o diabo não vai de maneira nenhuma prevalecer sobre nós. Por isso, vão fazer aquilo que o nosso Deus nos ensinou. Porque certamente eu também irei fazer aquilo que o meu Deus ensinou. Vamos jejuar. Vamos orar. E eu não tenho a minha vida como um privilégio. Porque se foi para isso que Deus me separou até aqui, eu irei. Se eu morrer, eu morrerei. Essa mulher, ela aprendeu algo. Ela desenvolveu algo para trazer seu inimigo, para abater e ver o seu povo liberto. Porque ela não confiou na sua beleza, ela não confiou na sua estética, ela não confiou na sua eloquência, ela não confiou nada daquilo que vinha a ser dela. Ela confiou na escolha de Deus. E ela buscou Deus que o escolheu para vir instruí-la como trazer o resultado para o seu povo. Deus só quer que você se posicione. Deus só quer que eu venha me posicionar para Ele conduzir a nossa vida e trazer o resultado para o povo dele. Existe coisa que está sendo tramada, irmão, sobre o povo de Deus, que você pensa que é sobre pessoas. É sobre o povo de Deus. Você não vai ver uma cruz, você não vai ver o nome de Jesus no país cristão sendo levantado, botado em ambiente onde tem grande evento. Mas você vai ver coisa de demônio sendo manifestado, sendo propagado, sendo engrandecido. E muitos ali achando que é normal. Quando o diabo está dizendo: o Brasil, eu vou entrar. Mas nós devemos orar e jejuar, dizendo: esse tempo que Deus me colocou foi para lutar não contra a carne, nem contra a sangue, mas contra principados e potestades que quer tomar a mente de uma geração em que deseja se entregar nos prazeres da carne. Mas assim como Esther, eu me levantarei para mudar leis, para que homens e mulheres obedeçam a única lei, que é adorar o Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E o nosso Deus tem o nome: Jesus Cristo.
para que toda boca o confesse e todo joelho se prostre diante dele. Para a glória de Deus Pai. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.